Como é diagnosticado um distúrbio de ansiedade? Descubra como os distúrbios de ansiedade são diagnosticados, incluindo os critérios de avaliação, diferenciais de diagnóstico e tratamentos disponíveis. Você já se pegou remoendo pensamentos negativos, imaginando o pior cenário em todas as situações? Sente aquela sensação incômoda no peito, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar a qualquer momento. Se você identificou esses sintomas, pode estar diante de um quadro de ansiedade. Mas calma, nem toda ansiedade significa necessariamente um transtorno. Afinal, a ansiedade é uma emoção natural que nos prepara para enfrentar situações desafiadoras. É aquela sensação que te dá um frio na barriga antes de uma apresentação importante, por exemplo. O problema surge quando essa ansiedade se torna excessiva, persistente e começa a interferir na sua vida cotidiana. Se esse é o seu caso, talvez você esteja se perguntando como é diagnosticado um distúrbio de ansiedade. Neste artigo, vou te explicar o processo de diagnóstico, desde os primeiros sinais até o plano de tratamento. Vou te dar aquele empurrãozinho para buscar a ajuda profissional que você merece. Vamos lá? 1. A avaliação inicial. Entendendo os sintomas. Ao buscar diagnosticar um distúrbio de ansiedade, o primeiro passo crucial é realizar uma avaliação inicial dos sintomas apresentados pelo paciente. Durante essa fase, o médico ou profissional de saúde mental dedica atenção especial para compreender a natureza dos sintomas do paciente. Através de perguntas cuidadosas e uma escuta atenta, ele buscará entender a fundo os seus sintomas, incluindo: quais são os seus sintomas? Preocupação excessiva, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, insônia e ataques de pânico são alguns exemplos de sintomas comuns associados à ansiedade. É importante descrever cada sintoma com detalhes, como sua intensidade, frequência e duração. Há quanto tempo você os experimenta? A duração dos sintomas é um fator importante para o diagnóstico. Saber quando eles surgiram e como se manifestaram ao longo do tempo pode fornecer pistas valiosas sobre a natureza da sua ansiedade. Qual a gravidade dos seus sintomas? Eles interferem na sua vida profissional, social ou pessoal? Avaliar a gravidade dos seus sintomas ajuda a determinar o impacto da ansiedade em diferentes áreas da sua vida e o nível de necessidade de tratamento. Existe algum fator que desencadeia seus sintomas? Identificar possíveis gatilhos para a ansiedade, como eventos ou situações específicas, pode fornecer informações valiosas para o diagnóstico e o tratamento adequado. 2. Exame físico e testes laboratoriais. Uma vez que os sintomas de ansiedade podem estar relacionados a outras condições médicas, é importante descartar quaisquer problemas físicos subjacentes que possam estar contribuindo para os sintomas do paciente. Por isso, é importante realizar um exame físico completo para descartar outras condições médicas subjacentes que possam estar contribuindo para a sua ansiedade. O profissional de saúde mental irá realizar um exame físico completo, buscando identificar sinais de problemas de tireoide. A tireoide hiperativa, hipertireoidismo, pode causar sintomas como nervosismo, taquicardia, insônia e tremores, semelhantes aos da ansiedade. Desequilíbrios hormonais. Alterações nos níveis de hormônios como cortisol, testosterona e estrogênio podem influenciar na ansiedade. Deficiências nutricionais. A falta de vitaminas e minerais como vitamina B12, magnésio e ferro pode contribuir para os sintomas de ansiedade. Outras condições médicas. Doenças cardíacas, diabetes, problemas respiratórios e distúrbios do sono podem apresentar sintomas que se assemelham à ansiedade. Para complementar o exame físico, o profissional de saúde mental pode solicitar diversos testes laboratoriais, como testes de tireoide. Avaliam os níveis de hormônios tireoidianos, T3, T4 e TSH, para verificar se há hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Exames de sangue. Analisam os níveis de vitaminas, minerais, hormônios e outros elementos importantes para o funcionamento do organismo. Eletrocardiograma, ECG. Avalia a atividade elétrica do coração e pode detectar problemas cardíacos que podem causar sintomas como palpitações e taquicardia. Outros exames.
Dependendo dos sintomas apresentados, o profissional pode solicitar outros exames específicos para descartar outras condições médicas. 3. A avaliação psicológica. Entendendo o quadro mental do paciente. Além da avaliação física, os profissionais de saúde mental também realizarão uma avaliação psicológica detalhada para entender o quadro mental do paciente. Isso pode incluir entrevistas estruturadas. Essas entrevistas fornecem uma oportunidade para o paciente compartilhar detalhes sobre seus sintomas e histórico pessoal. Elas são conduzidas de forma organizada e direcionada, permitindo uma avaliação profunda da condição do paciente. Questionários padronizados. Utilização de questionários específicos e padronizados, projetados para quantificar a gravidade dos sintomas de ansiedade. Esses questionários fornecem uma medida objetiva e comparável da intensidade dos sintomas, auxiliando na formulação do diagnóstico. Escalas de avaliação de sintomas. O uso de escalas de avaliação de sintomas permite aos profissionais de saúde mental medir o impacto da ansiedade em diferentes áreas da vida do paciente. Essas escalas ajudam a identificar a extensão do comprometimento funcional causado pelo distúrbio de ansiedade. 4. Critérios de diagnóstico. Enquadramento nos critérios clínicos. Para ser diagnosticado com um distúrbio de ansiedade, o paciente deve atender aos critérios estabelecidos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, que é o principal sistema de classificação usado pelos profissionais de saúde mental. Para que um paciente seja diagnosticado com sucesso, é necessário que ele atenda aos seguintes critérios. Presença de sintomas de ansiedade. O paciente deve manifestar sintomas de ansiedade consistentes, como preocupação excessiva, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, insônia e ataques de pânico. Esses sintomas podem se manifestar de diversas formas e devem ser observados por um período determinado. Duração dos sintomas. Os sintomas de ansiedade devem estar presentes por um período específico de tempo, conforme determinado pelos critérios estabelecidos no DSM-5. Essa duração é importante para distinguir os episódios de ansiedade passageira de um distúrbio de ansiedade diagnosticável. Impacto na vida diária. Além da presença dos sintomas, é essencial que esses sintomas causem um impacto significativo na vida diária do paciente. Isso pode incluir interferências nas atividades profissionais, sociais, acadêmicas ou pessoais do indivíduo, afetando negativamente sua qualidade de vida e funcionamento geral. 5. Diferencial de diagnóstico. Excluindo outras condições médicas e psiquiátricas. É fundamental realizar um diferencial de diagnóstico para distinguir um distúrbio de ansiedade de outras condições médicas e psiquiátricas que possam apresentar sintomas semelhantes. Isso requer uma avaliação minuciosa dos sintomas do paciente, bem como uma revisão detalhada de seu histórico médico e psiquiátrico. Existem várias condições que podem compartilhar sintomas comuns com a ansiedade, tornando o diagnóstico diferencial essencial para um tratamento adequado. Algumas dessas condições incluem: depressão. A depressão pode apresentar sintomas sobrepostos à ansiedade, como sentimentos de tristeza, desesperança e falta de interesse em atividades antes apreciadas. No entanto, a natureza predominante dos sintomas, bem como seu impacto na função diária, pode ajudar a distinguir entre os dois distúrbios. Transtorno bipolar. O transtorno bipolar pode incluir episódios de depressão, mania e hipomania, que podem ser confundidos com sintomas de ansiedade. Uma avaliação abrangente do humor, energia e comportamento do paciente ao longo do tempo é crucial para diferenciar entre transtorno bipolar e ansiedade. Transtorno de estresse pós-traumático, TIPT. O TIPT pode compartilhar sintomas de hiperatividade autonômica, evitação e reexperimentação de eventos traumáticos com distúrbios de ansiedade. No entanto, a natureza dos gatilhos dos sintomas e a presença de flashbacks ou memórias intrusivas são características distintivas do TIPT. Transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. O TOC é caracterizado por obsessões e compulsões que podem se sobrepor aos sintomas de ansiedade, especialmente quando envolvem preocupações excessivas com segurança ou rituais de verificação. No entanto,
A natureza específica dos pensamentos intrusivos e comportamentos compulsivos pode diferenciar o toque da ansiedade generalizada. Ao identificar e excluir outras condições médicas e psiquiátricas que possam estar contribuindo para os sintomas do paciente, os profissionais de saúde mental podem garantir um diagnóstico preciso e um plano de tratamento eficaz para o distúrbio de ansiedade. 6. Plano de tratamento individualizado. Rumo à superação. Após receber um diagnóstico preciso, o profissional de saúde mental se comprometerá a criar um plano de tratamento individualizado, adaptado às suas necessidades específicas. Esse plano pode abranger diversas abordagens terapêuticas e estratégias, tais como terapia cognitivo-comportamental, TCC. A TCC é uma abordagem terapêutica eficaz para o tratamento da ansiedade, focada na identificação e modificação de padrões de pensamento negativos e comportamentos disfuncionais. Ao aprender a reconhecer e desafiar esses padrões, você pode desenvolver habilidades para lidar com a ansiedade de forma mais adaptativa. Medicamentos. Em certos casos, o uso de medicamentos pode ser recomendado para aliviar os sintomas de ansiedade. Esses medicamentos podem incluir antidepressivos, ansiolíticos ou beta-bloqueadores, dependendo da gravidade dos sintomas e das necessidades individuais do paciente. É importante discutir os potenciais benefícios e efeitos colaterais de qualquer medicação com seu médico. Técnicas de relaxamento. A incorporação de técnicas de relaxamento pode ser uma parte importante do plano de tratamento para a ansiedade. Práticas como respiração diafragmática, meditação mindfulness, yoga e biofeedback podem ajudar a reduzir a resposta ao estresse e promover uma sensação de calma e bem-estar. Mudanças no estilo de vida. Adotar um estilo de vida saudável pode ter um impacto significativo na gestão da ansiedade. Isso inclui manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios regularmente, estabelecer uma rotina de sono adequada e evitar substâncias como álcool, cafeína e tabaco, que podem exacerbar os sintomas de ansiedade. Lembre-se de que cada indivíduo é único e pode responder de forma diferente a diferentes formas de tratamento. Portanto, é importante colaborar de perto com seu profissional de saúde mental para desenvolver um plano de tratamento que atenda às suas necessidades e objetivos específicos. Não deixe que a ansiedade domine sua vida. Ao buscar ajuda profissional, você está demonstrando força e comprometimento com seu próprio bem-estar. Perguntas frequentes. Pergunta 1. A ansiedade pode ser diagnosticada por um médico geral ou é necessário consultar um especialista em saúde mental? Embora um médico geral possa fazer uma avaliação inicial da ansiedade, um especialista em saúde mental, como um psicólogo ou psiquiatra, é frequentemente recomendado para um diagnóstico mais preciso e um plano de tratamento personalizado. Pergunta 2. Quais são os principais critérios usados para diagnosticar um distúrbio de ansiedade? Os principais critérios incluem a presença de sintomas de ansiedade por um período específico de tempo, juntamente com um impacto significativo na vida diária do paciente, conforme definido pelo DSM-5. Pergunta 3. Quais são as principais diferenças entre a ansiedade normal e um distúrbio de ansiedade? A ansiedade normal é uma resposta natural ao estresse e pode ser útil em certas situações, enquanto um distúrbio de ansiedade é uma condição médica que causa preocupação excessiva e sintomas incapacitantes que interferem na vida diária do paciente. Pergunta 4. Quais são os tratamentos disponíveis para o distúrbio de ansiedade? Os tratamentos podem incluir terapia cognitivo-comportamental, medicação, técnicas de relaxamento e mudanças no estilo de vida, dependendo da gravidade dos sintomas e das necessidades individuais do paciente. Pergunta 5. A ansiedade pode ser curada completamente? Embora não haja uma cura definitiva para a ansiedade, muitas pessoas conseguem gerenciar seus sintomas com sucesso e levar uma vida saudável e produtiva com o tratamento adequado e o suporte adequado. Chegamos ao final do áudio. Como é diagnosticado um distúrbio de ansiedade? Gostou deste conteúdo? Compartilhe com alguém que precisa de apoio nesse momento.